Tô lá, todo mundo que está aqui ou quem for ouvir depois. Estamos fazendo esse encontro numa data até um pouco perigosa, né, Edna? Porque estamos assim às vésperas de uma lua nova. Então o humor do mundo ali bem minguando, né? A lua que é o nosso corpo, é o nosso humor pela astrologia tradicional, enfim. E aí a gente estava conversando isso, eu e Edna, que normalmente a gente evita fazer alguns movimentos quando a Lua está prestes a ficar nova, porque acontece dos humores do mundo, justamente, das pessoas, está ali mais lento. Agora, curiosamente, Edna, eu fiquei pensando depois, a alunação que vai começar amanhã é tão carangueja que acho que escolhemos um momento muito bom para isso. Mas olha só, eu quero agora. Bom, então estamos aqui para falar sobre esse mapa super caranguejo, que é o mapa do Pablo Neruda, que fez aniversário ontem, no dia 12 de julho. E eu chamei a Edna para conversar um pouco sobre esse mapa. A Edna, que é muito boa, assim como a Carol da Luz, outra pessoa que eu já trouxe aqui também para conversar, na astrologia mundana, mas também é ótima nessa análise biográfica. E tem ali umas percepções a respeito do signo do caranguejo, a respeito do Mercúrio do caranguejo, que ela vai compartilhar também com a gente. Então, Edna, se apresenta, né, para as pessoas que não te conhecem saberem quem você é. Oi, gente, boa noite. Ju, primeiro, obrigada pelo convite, eu adorei. Assim, apesar de a gente conversou, né? O Neruda não é exatamente uma pessoa, assim, um poeta que eu estudei a fundo, né, e tal, mas me interesso muito pela literatura, então a gente sempre dá um jeitinho e pela poesia. Eu sou a Edna, tenho esse espaço aqui no Instagram que eu chamo de Café Estrelas. De vez em quando eu leio Borra de Café, por isso que tem esse café aí no nome. É, e acho que eu sou tantas coisas, eu acho bem ruim de me definir, assim, eu sou muito mercurial mesmo, né? Acho que eu sou curiosa de muitas coisas. Então, eu estudei letras, estudei gravura, a própria astrologia, eu flerto com a magia astrológica, eu sou fotógrafa, viajei como comissária de bordo muitos anos. Então, assim, eu lembro eu acho que tem uma tia minha, quando eu era adolescente, ela me definiu, assim. Um dia ela chegou em casa e eu escutei ela falando: Deixa eu ver o que que a Edna tá fazendo hoje. E eu parei assim. Foi por quê? Porque cada vez que eu chego aqui, você tá fazendo alguma coisa, você tá inventando uma moto, você tá ou tá desenhando, ou tá costurando, ou tá, enfim. E ali eu me percebi essa pessoa que é mais curiosa das coisas, né? E a literatura é um lugar que me chama muito, né? Eu fiz um TCC lá da Escola da Saturnália, que é da onde eu conheço a Júlia. A Júlia foi minha banca desse TCC, que envolve literatura e astrologia, né? A ideia de construir uma história a partir de trânsitos astrológicos. Um dia vai ficar pronto, tá? A gente tem que pagar boleto, então não dá para parar tudo para escrever, né? Senão a gente parava. Mas está indo, tá? Devagar, mas está indo. Estudo eclipses também com a Carol da Luz, que está aí. Né? Então a gente vai. Eu falo que a gente vai estudando umas coisas, e vai abrindo abas, né? Então abre uma aba aqui, outra ali, a gente só vai. Acho que é isso. Não, e a gente precisa dessa publicação da Edna, realmente. Eu tive o prazer de ler o texto, é um texto assim, um primor, né? Um verdadeiro primor. Por favor, nos agracie em breve, né? Com essa publicação. Então Vai vamos sair, lá, vai sair. é isso aí. Então vamos lá, né, para falar de Pablo Neruda. Então, assim, como primeiro, né, assim, é um poeta que eu escolhi, então é claro que tem uma escolha pessoal, e eu acho que é sempre importante contar um pouquinho de como isso se dá. E num mapa, então, que é tão caranguejo, falar dessas memórias se torna ainda mais necessário. E eu compartilhei isso com a Edna, né, obviamente. Eu acho que eu tenho talvez dois grandes poetas, assim, que me abriram mais para a literatura, que foi o Drummond
e o Pablo Neruda. E eu digo isso no sentido de estar ali no final da infância, né? Esse início da pré-adolescência, e de começar a descobrir esses escritos, enfim. O Drummond é o meu grande poeta, assim, do coração, mas talvez um pouquinho antes dele teve o Pablo Neruda, que chegou, na verdade, através de um filme, O Carteiro e o Poeta, que talvez algumas pessoas aqui já tenham visto, conheçam, e que eu assisti com as minhas melhores amigas, e que são minhas melhores amigas há 25 anos, assim. Então é uma amizade que perdura por longos anos. E uma delas tinha um livro de poesia, acho que de poesia do Pablo Neruda para criança, era alguma edição assim um pouco mais especial que às vezes acontece. E nós ali final da infância, início da pré-adolescência, apaixonadas por um poema que dizia: Posso escrever os versos mais tristes essa noite. E a gente evocava esse verso assim, como se a gente também soubesse, né, a profundidade dele, enfim. E então acho que o Neruda ele tem esse lugar assim muito afetivo para mim de ter sido um poeta que eu descobri, diferente do Drummond, que foi uma escolha mais solitária. O Pablo Neruda foi um poeta para mim assim do coletivo, né? Dessas amizades que são muito importantes para mim. E diga-se de passagem, porque estamos falando do caranguejo, de um mapa aí do caranguejo na casa 5 que a gente já vai compartilhar aqui. Amigas minhas, inclusive, que tiveram filhos na mesma época que eu. Então, e tiveram meninas também. Então, a gente tem um pouco essa coisa de, nossa, e agora a gente tem filhas, esse legado nessa história que vai se construindo ao longo do tempo. Bom. Aí, anos depois, eu fui ao Chile com uma delas. Conhecemos a La Chascona, que é uma das casas mais famosas do Pablo Neruda e que é realmente assim um delírio. Acho que quando a gente fala de ascendente em peixes ou quando a gente fala de uma pessoa muito lunar, aquela casa ela representa todo esse delírio mesmo, assim, ela uma coisa cinematográfica de um filme assim de fantasia de fato. E em algum período também da minha vida, eu passei por um término, isso já tem muitos anos, tá? Isso já tem mais de 10 anos. Eu passei por um término e, e aquela coisa do luto, né? Que a gente vai vivendo, do luto amoroso que vai e vem e que às vezes nos pega em momentos muito desprevenidos. Eu fiz uma viagem ao Uruguai. E tava me sentindo muito solitária, muito angustiada, me sentindo frio, enfim, entrei numa livraria e encontro esse livro aqui do Pablo Neruda, que se chama, tá em espanhol, né, que se chama As 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada. E na mesma hora eu peguei esse livro e era exatamente o que eu precisava. Eu comecei a chorar copiosamente, copiosamente. E eu acho que é isso, assim, que eu tenho pra dizer de Pablo Neruda dessa relação que foi se estabelecendo desse lugar, assim. Eu leio ele e eu preciso me segurar. Inclusive, hoje, Edna, eu tava pensando isso. Eu falei, nossa, a gente tá a lua em caranguejo, né? Minguando, essa coisa super à flor da pele. Eu tô aqui às vésperas da minha menstruação, então acho que o Pablo Neruda ele me dá esse lugar de muito desaguar, de fato. E essa história, eu acho ela uma história assim muito dramática, assim meio novelesca, esse dramalhão de ai, estou sofrendo de amor, aí pego o livro do Pablo Neruda, Canção Desesperada, e começo a chorar ainda mais. E depois o Neruda volta para mim. Ele nunca foi, né? Mas ele volta em sala de aula, dando aula, enfim. Então eu queria compartilhar, né, assim, um pouco dessa história. E também vi depois outro filme, não sei se vocês já viram, esse é um filme mais recente, que eu não me lembro o nome, mais recente assim, é de 2016 e que retrata o período em que ele é perseguido, né, politicamente ali, um pouquinho no final da vida dele. Bom, vou compartilhar aqui o mapa final para a gente poder olhar para esse poeta, para esse homem e fazer aqui os nossos comentários astrológicos, obviamente, mas eu acho, Edna, eu vou primeiro começar com, com um poema aqui que eu
que eu selecionei, porque eu acho que é bom para abrir esse mapa que é de ascendente, é só um trechinho, de ascendente em peixes e com esse baile celeste ali no signo do caranguejo. Então, que ele diz assim: amo o amor dos marinheiros que beijam e se vão. Deixam uma promessa, não voltam nunca mais. Em cada porto, uma mulher espera. Os marinheiros beijam e se vão. Uma noite irão dormir com a morte em seu leito de mar. Amo o amor que se reparte em beijos, leite e pão. Amor que pode ser eterno e pode ser fugaz. Amor que quer liberdade, liberdade para voltar a amar. Amor divinizado que vem vindo, amor divinizado que se vai. Eu escolhi esse poema porque, para quem conhece ou para quem não conhece, enfim, o Neruda, essa metáfora, ele tem uma abundância, né, do amor nos seus poemas. A gente poderia, sem querer reduzi-lo a isso, mas a gente poderia falar que ele é, acima de tudo, um poeta que elege o amor como um de seus grandes temas, se não é o maior tema da obra dele. Mas é o amor numa narrativa muito aquática, de fato. Ele traz muito essa coisa do porto, do marinheiro, do pescador. E aí a gente abre esse mapa e vê ascendente em peixes, o Júpiter em Áries, regendo esse ascendente, mas também a Vênus, né? Peixes responde também a Vênus, e na astrologia tradicional a gente diz que a Vênus, quando ela está na casa 5, o que acontece aqui, ela está jubilada, então é a senhora das delícias, a senhora do amor, das relações, da arte, né? E do sacerdócio também. Ela tá aqui feliz da vida. Mais ou menos também, né? Depois vou passar, deixa aí para Edna responder se também essa Vênus está tão bem assim. Mas a princípio, olhando, ela tá feliz, acompanhada ali de Mercúrio, né? Então é, é quase como se o Neruda não poderia ter escrito sobre outra coisa e de outra forma que não fosse ao que ele faz, ainda que ele vá assumir em muitos momentos lugares políticos que poderiam fazer a gente imaginar que a poesia dele fosse para outros lugares e de fato ela vai, ou poderia imaginar que esse Júpiter em Áries e as funções políticas que ele vai assumindo tornassem os textos dele mais panfletário, e digo isso sem nenhum tipo de juízo de valor. Não é exatamente o que acontece, né? O tema do erotismo, do amor, da natureza é o predominante. Ele tem, claro, os seus momentos ali de se voltar, assim, para as questões mais políticas, etc., mas num panorama geral da obra do Neruda, é isso, é o amor. E pensando que Vênus exalta peixes, eu fiquei pensando isso, né, Edna? Ele cria esse altar para o amor que ele parece a pessoa mais devota do mundo a esse sentimento, assim, é uma coisa até aquela de amor cortês, cavalheiresco, completamente submisso, e submetido, ainda que a gente saiba que não é por aí que a banda toca. Mas eu queria abrir então assim esse mapa dele comentando esse lugar, né, do ascendente em peixes, então regido por Júpiter, vai ter um lugar ali com a fé, vai ter um lugar com o que acredita. Então, de alguma forma, aí quais são as suas bandeiras, embora essa não seja necessariamente uma frase de Júpiter, é mais de Marte. É, mas tem um lugar também aí com a justiça e com essa exaltação de Vênus, com essa ode que se faz ao amor. E isso tudo vai ali, né, desembocar nesse caranguejo, e esse caranguejo todo que vai responder esse Júpiter em Áries. Então, tem uma marcha, né, Edna? Eu fiquei pensando nisso, assim, ele escreve e ele marcha. Ele coloca ali realmente essas grandes obras no mundo. E aí eu queria, Edna, que você conversasse também aqui, falasse um pouco sobre esse mapa que assusta um pouco a gente quando a gente vê tanto
caranguejo no mapa, ainda mais assim. é, Nós não vivemos uma sociedade que valoriza os atributos do signo do caranguejo. O que que eu quero dizer com isso? É um signo muito. Eu gosto de pensar o caranguejo como um recém-nascido. O recém-nascido bate um vento forte, ele se assusta, a porta bate, se assusta, né? O corpo é todo muito frágil, a gente precisa ter muito cuidado porque é muito sensível. É extremamente. Acabou de chegar no mundo, então tem aquele corpo mole, frágil, em que tudo tá muito à flor da pele, de fato. Então, a gente não valoriza isso, né? Porque a gente precisa, a gente, eu digo enquanto sociedade como um todo, a gente precisa que as coisas sejam muito práticas, funcionais, a gente não tem tempo para toda essa delicadeza, para toda essa sutileza e para todo esse demorar nas emoções que o caranguejo também demora. Então, quando a gente vê um mapa desse, eu coloquei lá no meu Instagram e foi assim, as pessoas, ah, isso é um psicopata, cruz credo. E eu achava que o meu mapa era ruim, assim, as pessoas falando, enfim, as piores coisas a respeito disso, mas acho que também vale pensar nessas grandes obras que os caranguejos, especialmente esses mercúrios em caranguejo, trazem pra gente. Mas vou falar, agora eu vou passar minha palavra para a Edna, para ela compartilhar com a gente também algumas leituras que ela fez a respeito desse mapa. Eu sou um pouquinho menos romântica, né? Porque, aliás, enquanto você falava, eu fiquei pensando que ele tem um temperamento fleumático dominante, né? Por pouquinho, assim, mas o fleumático predomina. E o temperamento fleumático é o temperamento da água. E a água, ela é o solvente universal, né? Ela é o que dilui tudo. Então, é aquela pessoa que absorve as coisas, né? Eu sempre acho que o Mercúrio em Câncer, ele absorve coisas, né? Ele está dissolvendo ali e absorvendo as coisas. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse mapa, quando a Júlia me chamou e tal, nunca tinha visto o mapa dele, né? Eu tô numa pira, assim, de olhar para um mapa e imaginar que ele é uma horária e me perguntar qual seria a pergunta. Se fosse uma horária, qual seria a pergunta desse mapa? E com Edna, esse. Ah, desculpa te interromper, mas você só pode explicar então o que seria o mapa de horário, porque eu acho que nem todo mundo. tá. Tá. Então a gente tem na astrologia, eu esqueço que eu tô falando para muitas pessoas que talvez não sejam da. A gente tem uma modalidade da astrologia que chama astrologia horária, que é o modo mais oracular da astrologia. É, você faz uma pergunta, né? Então a gente abre um mapa para o horário de uma pergunta. Então você tem lá uma dúvida, né? Ah, eu devo mudar de cidade? E aí a gente pega e abre um mapa para aquele horário e responde essa pergunta a partir daquele mapa. Dá certo, não me perguntem como, mas dá certo. O mapa responde. Então eu tenho pensado nisso, porque o que que acontece? Quando a gente estuda astrologia horária, a gente entende, a gente sabe, mas aí a gente entende, é como se caísse uma ficha de que o mapa não é uma coisa estática, né? Eu tenho aqui uma foto do mapa do dia, da primeira página do capítulo da vida de uma pessoa. Tá estático. Mas esses planetas aqui, eles continuaram caminhando, né? Eles continuam fazendo aspectos entre si. E a horária, quando a gente vai estudar a horária, a gente percebe isso claramente, que essa lua, 2 anos depois, 2 meses depois que ele nasce, essa lua dele vai encontrar o sol. A gente começa a entender esses movimentos, o tempo disso, né? Então, e aí eu fico perguntando, fico me perguntando naquela pira de qual é a pergunta do mapa. A casa 5 no mapa astrológico, ela fala sobre arte, ela fala sobre criatividade, sobre desafios, prazeres, né? A casa dos prazeres, das embaixadas, inclusive nos mapas mundanos. E também a casa dos filhos, a casa daquilo que a gente deixa no mundo, né? Então, as nossas obras de arte, nossos estudos e também os filhos. E aí, a primeira coisa que eu pensei a pergunta poderia ser se a pessoa está grávida,
né? Uma pergunta sobre gravidez. E olhando depois a biografia do Neruda, né, dando uma estudada, assim, ele não teve filhos, né? Ele teve uma filha que chamava Malva Marina e que nasceu com hidrocefalia. Veja, do tanto de água que tem no mapa, né? E aí ele tem uma filha que nasce com hidrocefalia e com 8 anos de idade ela morre. E ele fica frustradíssimo. A última mulher dele tenta várias vezes engravidar, perde várias vezes o filho, e ele não consegue ter filhos. E aí a primeira coisa que me choca, assim, né? Porque você bate o olho e você fala: temos uma casa que é muito fértil, é uma casa do mangue, do caranguejo, é onde a vida começa. Tem 1 milhão de planetas ali. Só que, e o ascendente também é água, também é fértil, né? Só que aí a gente vai olhar um pouquinho mais de perto. E a gente vai ver que todos esses planetas estão orbitando ali o Sol. Tá todo mundo combusto, tá todo mundo sendo ofuscado pelo Sol, sendo queimado pelo Sol. Então essa fertilidade, ela na verdade ela tá seca, não tem ali água, né, suficiente. Aliás, o Lilly fala que a Lua, essa Lua é uma Lua nova, né? Ele nasce no tipo algumas horas depois do nascimento dele, essa Lua encontra o Sol e ela faz uma Lua nova. O Lilly fala, o que é um astrólogo antigo, né, da tradição que a gente estuda, William Lilly, que não tem aflição maior para a Lua do que a conjunção com o Sol. Porque a Lua é um planeta que fala de maternidade, que fala de fertilidade, que fala da vida mesmo, né? É um planeta úmido, e quando ela está muito próxima do Sol, ela não tem umidade, então a vida não é possível quando ela está combusta. E a gente vai olhar todos esses planetas ali em Câncer acontecendo isso. É, o ascendente em Peixes tem como regente o Júpiter, que está ali na casa 2 a 27 graus de Áries. Esse Júpiter vai falar do corpo da pessoa, né? Vai falar dos interesses dele, enfim. Só que a casa 2, esse Júpiter a 27, ela sofre uma quadratura de todo mundo ali, com exceção do Marte, de todos aqueles planetas que estão na casa 5. Eles fazem um aspecto de quadratura. Então é como se as coisas da casa 5, né, as emoções da casa 5, a gente pode pensar, jogam esse aspecto de quadratura, estão sempre é sempre uma tensão, tem uma tensão ali que ele sofre, que vem dessa casa 5. E acreditem ou não, quem dá um sustento ali, quem segura as pontas ali, é aquele Saturno em Aquário que faz um sextil com o Júpiter. A gente sempre fala mal de Saturno, mas nesse caso o Saturno está domiciliado e jubilado, ele adora estar ali na casa 12, é o grande maléfico do céu. É o pior maléfico do mapa, inclusive, porque é um mapa noturno, mas é ele que dá uma segurada ali na onda, né, pro Júpiter se manter de pé. A última coisa que eu queria falar antes de te passar de novo, Júlia, é que a gente tem dois significadores da mente, né? Quando a gente vai olhar se a pessoa é inteligente, como é o pensamento dela e tal, a gente vai olhar para Mercúrio e para a Lua. A Lua, porque vai falar do íntimo, né, daquilo que a gente sente, e o Mercúrio, porque é o planeta da expressão. E o signo de Caranguejo é um signo de água, então a gente costuma dizer que ele é mudo ou de fala lenta, porque não dá para a gente falar embaixo d'água, né? É difícil da gente conseguir falar embaixo d'água. E a gente tem, a Lua está domiciliada, mas ela está nesse lugar ali de extremo sofrimento, né? Como Lili fala. E o Mercúrio está combusto. Se eu for levar a sério a tradição, né, e fazer todos os cálculos, eu fiz isso, de olhar para o ascendente, tipo, o regente do ascendente, o único que não tem nada para dizer, assim, que tá fazendo mal é o próprio ascendente, a 8 graus ali de peixes. Ele tá sofrendo um trígono do Marte. Mas o trígono não é um aspecto bom, só que o Marte está em queda em Câncer, é um Marte horroroso, né? Esse Marte aí não é legal. Então, assim, ele tá bem naquelas, né? O Júpiter sofre essa quadratura de todo mundo ali, dá 5.
todos os restos dos planetas, todos os outros estão combustos. Então, é, nas palavras do Lilly, essa pessoa com essa configuração teria uma mente obtusa. E aí eu achei incrível, porque é, acho que é um bom exemplo de como o planeta resolve o problema, né? Tipo, a gente tem um problema, tá todo mundo aqui ofuscado pelo Sol. Em algum momento, o Sol vai ter que incorporar, é como se o Sol incorporasse todos esses planetas que ele está ofuscando e falasse por eles. O Sol tem uma autoridade, né, e tal. É, porque, de alguma maneira, esses planetas têm que entregar o que eles prometem. E aí o cara não consegue falar, né? E aí ele tem uma mente que não funciona do jeito que a gente espera que funcione. Ela funciona por metáforas, como o Carteiro e o Poeta. Eu assisti ontem de novo, né? E como é lindo, né? Ela vai funcionar a partir dos devaneios, ela vai funcionar, vai falar de outro lugar, né? Ela vai achar outro jeito de se expressar que não seja de uma maneira direta. Tem uma coisa de falar por metáforas, de trazer a água, né, o mar, a... e num lugar de sofrimento, né? Porque ele está sempre falando de amor, mas ele ou está perdendo esse amor, ou ele já perdeu esse amor, ou esse amor é inalcançável. Tem sempre um sofrimento ali, né? Tem sempre uma corrosão. O Fitino fala que a Vênus, porque existe uma discussão se Vênus é um planeta frio e úmido ou quente e úmido, né? Se eu não me engano, o Fitino considera frio, frio, acho que é frio, frio e úmido. E ele fala que o feminino, que é essa coisa a umidade, né? A coisa de sofrer a ação, né? De ser uma coisa mais passiva, de que essa umidade ela é corrosiva. E se a gente for pensar no caranguejo, no mar, na maresia, né, a gente entende essa corrosão. E eu acho que dá para entender e dá para ver também na poesia, nos escritos dele, essa coisa, principalmente no começo, né? Esse livro que você traz aí, né, tem uma coisa de lutar contra o tempo, porque as coisas estão fugindo, né? É rápido, tá acabando. Tem uma coisa da morte, né? Vai morrer e tal. Quando os últimos, né? As últimas obras dele já tem uma um pacto, acho, com o tempo, assim, ele já fica um pouco mais, até a poesia, inclusive, né, das coisas simples, elas têm mais tempo, elas são mais lentas, acho que ele faz as pazes com esse lugar. Já falei demais, Júlia. Não, mas tá ótimo, porque também te ouvindo, eu vou pensando também em outras coisas. E aí eu vou aproveitar, Edna, disso tudo que você falou agora. Eu fiquei muito com essa imagem da lua minguante, nova, né? Que é a morte da lua para ela voltar à vida. E a lua, ela é sempre um significador do nosso corpo. E nesse mapa, essa lua, ela é muito soberana, né? De certa forma. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha sem o trono, né? Ela é a rainha, só que como a Edna falou, tá ali combusta, ela tá com poucas condições de exercer a qualidade dela de fertilidade, de acolhimento também, porque é uma lua em caranguejo, de amorosidade. E aí tem um poema dele, eu vou só falar uma estrofe, que é assim: vem comigo como se morresse, e ninguém viu em minha boca a lua que sangrava. Ninguém viu aquele sangue que subia ao silêncio. Ó amor, agora esqueçamos a estrela com pontas. E essa imagem aqui da lua que sangrava, que depois vai encerrar nesse poema com pedra, sangue, queimadura. E eu fiquei pensando, Edna, na imagem do sol, na poesia do Neruda.
Porque ele nasce. Vou fazer dois comentários aqui. É, um que eu já compartilhei com a Edna, inclusive, que é o fato do Neruda escrever muito sobre natureza. Muito, 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 muito. Quem, assim, conhece Neruda tem muito essa coisa do amor, mas é muito a coisa da natureza, assim, a ponto dele ter, mostrar aqui para vocês, um livro só sobre pássaros. Gente, é umas 100 poesias dos mais diversos pássaros que ele está falando. E quando ele vai dizer, falar do flamingo, o flamingo, cujo nome, né, significa o pássaro de chama, ele diz que ele se identifica com o Flamingo, né? Ele vai falar: Pablo Neruda era eu, menino, porque o nome dele não é Pablo Neruda. Esse nome, o nome dele é Ricardo, mas ele cria em 1920, quando ele tinha aí 16 anos, eu acho. Acho que era mais ou menos esses 16 anos, adolescente, é, esse nome, né, de ser o Pablo Neruda. Então ele fala isso: Pablo Neruda era eu, menino, vizinho da água, do implacável mar, do rio, da água aprisionada no lago. Aí ele vai falando, né, desse pássaro em chamas que chega até ele. Então, e foi uma coisa que eu estava anotando, assim, de como a imagem do sol e do fogo. Porque quando a gente pensa em amor e águas, que é o que a gente está falando aqui, às vezes a gente pode ir muito num determinado olhar, e que eu estou falando da poesia dele, e deixar passar coisas que são muito importantes e que se revelam no mapa. Então, primeiro, né, para organizar aqui o pensamento, essa coisa da natureza. Nossa, é muita natureza, é muita natureza, é muita natureza, é muito pássaro, é muita ave. É, tem até um poema clássico dele do gato, que ele diz que todos os bichos, todos os animais querem ser outros animais, com exceção do gato. Só o gato é que quer ser mesmo gato. E eu fiquei pensando, bom, numa narrativa que ela é tão carangueja, né? Esse signo ele é tão abundante, regido pela Lua, e a Lua, ela é o astro, pela astrologia, né, tradicional, enfim, ela é o astro mais perto da gente. Então é por isso que a gente sempre vai dizer que a Lua é um testemunho do nosso corpo. Ah, o regente do nosso ascendente pode ser Vênus, Marte, Júpiter, enfim, ou a própria Lua, mas a Lua, ela sempre vai testemunhar, enfim, boa parte das vezes ela é um testemunho da gente ali também, através dela que nós fazemos muitas previsões para as pessoas. E a Lua, quando a gente olha para a astrologia mundana, que é a análise de eventos políticos através da astrologia, ela é o povo. Então, me parece assim, quem tem, né, o caranguejo tão expressivo no mapa, faz sentido ser tão afetado pela natureza, pelo ambiente que está ao redor, porque é isso, é o que está próximo da gente, ainda mais a Lua, que a gente sabe, exerce tanto o poder dela, né, ali de gravidade, de mexer com a natureza, de mexer com as plantas, de mexer com as marés. Então, me pareceu depois natural que alguém com essa expressividade toda de caranguejo se debruçasse mesmo a respeito da natureza. Mas quero falar desse sol, assim, porque, como a Edna falou, esse sol ele veio e queimou tudo. Então, onde tem água, acho que talvez a paisagem mais acertada aqui é a gente chega na fonte de um rio, que o rio tá quase, sabe aquele rio que às vezes é abundante, mas vai secando, 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 e você vê uma fileirinha ali do rio, consegue acessar a fonte, enfim. E o que que ele consegue, né, fazer com esse pouco com essa fonte, com esse rio que secou, o que ele consegue fazer é extraordinário. E o Sol, o Pablo Neruda, ele nasce no sul do Chile. Então ele nasce numa região que é muito fria. Então ele vai sofrendo muito com esse frio e é interessante como nos poemas dele é muito celebrado a primavera, o verão, o sol. Quando ele se muda para Santiago, ele mora numa casa que ele sempre vê o pôr do sol. E aí o primeiro livro de poesias dele se chama Crepusculário. Só que a imagem do pôr do sol ela é muito recorrente na poesia dele ao longo da vida. Então é interessante essa subversão, porque a gente olha esse mar de caranguejo e a gente pensa lua, obviamente, e não vamos falar que não tem lua, mas esse sol que foi ali pegando, né?
tudo para si, é como se o Neruda também dissesse: eu entendi. O meu norte é o sol, né? Eu preciso trazer o sol para mim. E ele faz isso. Ele traz o sol para ele a ponto de é isso, de todo dia ver o pôr do sol, de dedicar um livro, né? O seu primeiro livro de estreia ao ato do sol morrer, né? Ou nascer, enfim. Mas é curioso isso. E fiquei pensando, então, né, que é muito quente. O caranguejo a gente atribui ele ao verão. Muitas coisas no caranguejo significam calor, com esse sol queimando tudo, e como a Edna falou, com Júpiter em Áries ali, é um mapa que ele também é quente, apesar de ser fleumático, que é um temperamento mais frio, tem todas essas águas, a gente também tem ali, acho que, na verdade, ele procurando esse calor como a sua própria magia astrológica, né? Assim, a sua poética de aliviar o que deveria ser muito difícil. O caranguejo é um signo muito introspectivo, né? Então é muita coisa que acontece dentro e que não vai tão para fora. E talvez o Neruda tenha encontrado esse caminho bom através da escrita. Aí queria fazer um comentário e depois fazer uma pergunta para a Edna, que também acho muito curioso. O caranguejo, a gente pode fazer uma metáfora desse. Uma metáfora não, uma associação desse bicho com as tartarugas. Existem algumas. Por exemplo, para os povos mesopotâmicos, a constelação do caranguejo ela era uma tartaruga, porque a estrutura do bicho é a mesma, né? É um corpinho mole, ambiente aquático e aquela carapuça super dura. Mas o caranguejo, ele também tem algo de muito similar com as aranhas. O próprio corpo em si, né? As patinhas que vão para lá e vão para cá. E eu nunca vi, tá? Eu sou e me considero uma grande leitora do Pablo Neruda, mesmo sabendo que ele escreveu muito. Eu nunca vi ele trazendo tanto caranguejo para a poesia dele, mas ele traz as aranhas. Tem uma poesia que ele pede para a aranha tecer para ele uma estrela. Ele comenta em alguma entrevista que essa relação com as aranhas veio através de um amigo que dá de presente, traz para ele, sabe, uma aranha, porque ele morava numa área muito florestal, assim, de fato. Então, eu também gosto dessa forma como esses bichos, eles vão se materializando, sabe, pra gente. Assim, é uma Hilda Hilst que é super taurina e vai escrever os versos de ser touro, de ser boi, de ser ternura. É um Pablo Neruda super caranguejo, mas se ele não traz o caranguejo em si, ele vai trazendo aranha ali, tecendo o céu para ele. E algo muito curioso é que tem uma declaração dele, acho que até nesse poema da Arte dos Pássaros, que ele diz que um rio ajudou ele a escrever. E para mim isso é assim a síntese desse Mercúrio em Caranguejo, né? Eu acho que um riacho ajudou ele a escrever. E eu queria fazer essa pergunta assim para a Edna, ou melhor, né, pedir para convidar a Edna a falar um pouco sobre esse Mercúrio em Caranguejo, que tem esse lado mudo que a Edna comentou, mas que, por um lado, esse lado mudo também traz uma capacidade de contemplar, né, de analisar um pouco mais, de se demorar, ainda que o caranguejo também seja um signo que tem a sua velocidade, mas que está realmente ali ligado a esses estados da natureza, e fica até pensando, né, a questão dele com o amor. É da ordem da natureza também, porque é o amor que vem e inunda como o mar, ou é o amor que queima como o sol. É tudo ali, do que é bom e do que é ruim, em diálogo com a natureza. E a gente tem várias figuras interessantíssimas que tem Mercúrio em Caranguejo, como é o Fernando Pessoa, super escritor, que carrega esse Mercúrio. A Maria Bethânia, cantora de múltiplas vozes, que carrega esse Mercúrio. Ariano Suassuna, também, de Mercúrio em Caranguejo. Guimarães Rosa, Mercúrio em Caranguejo. E, enfim, é muita gente mesmo que tem esse Mercúrio, muita gente ligada à literatura, né? E ele
e queria que a Edna falasse assim um pouco mais sobre como você enxerga a expressão do Mercúrio em Caranguejo voltado, se você quiser falar de forma geral, tudo bem. Acho que até você já falou um pouquinho, mas voltado muito para esse lugar da escrita e dessa expressividade dele. Tá, deixa eu só falar umas coisas, eu anotei umas coisas aqui, eu já chego no Mercúrio, prometo. Essa coisa do Sol, né, que você traz, a gente pode olhar que o primeiro aspecto que a Lua faz depois dele nascer é o Sol. Né? Então, a primeira coisa é como se a alma chega no mundo, ela desembarca aqui, né? Aportou aqui, e aí ela vai olhar para alguma coisa. E a primeira coisa que ela olha é o sol, e o sol é a razão, é a lucidez. Né? Então, talvez nesse mar aí revolto dos emaranhados dos cabelos da Matilde, né? Que ele dá, como é o nome da casa? Que é por causa disso o nome da casa? Francescona. Isso, né? Do cabelo e tal, né? Então tem um emaranhado ali, acho que é nessa casa 5. E aí a primeira coisa que essa alma olha, ela fala, acho que eu preciso de lucidez, né? Se eu não tiver um mínimo de lucidez, eu acho que não rola. Então é como se ela olhasse para um farol, né? Esse sol ele vai ser o grande farol, talvez, lúcido, do sucesso, né? E do foco daquilo que ele pretende, o que ele vai fazer. Enfim, é como se a lua olhasse ali e fala, é para lá que eu tô indo, ok, né? Preciso chegar lá. Só um comentário A outra coisa, pode falar. rápido. A gente não comentou ainda, mas acho que já que estamos nesse parzinho, nos demorando um pouco mais nesse parzinho Lua e Sol, você abre a sua fala mais no início dizendo que em 2 meses, né, essa Lua encontra o Sol. E esse tempo da Lua encontra o Sol é o que acontece em que a Lua está morrendo e sendo ofuscada, né, apagada pelo Sol, ele perde a mãe. Ele perde a mãe com 2 meses de idade. E aí, agora te ouvindo, Edna, fiquei pensando também, desculpa, tá? Vou te interromper, mas só para não perder o fluxo e você seguir em outro, que o Sol também é um significador básico do pai, né? Então vem essa razão, vem essa coisa mais masculina e o pai se torna o imperador, de certa forma. E no mapa noturno, a lua é um dos significadores, né? Um significador essencial da mãe. E acho interessante também, assim como eu trouxe a hidrocefalia, né, da filha, a mãe morre de tuberculose. E câncer rege o peito, né? Os seios, o peito, o pulmão, o estômago. Então, são coisas, né? A hidrocefalia é um excesso de água, né? Que tem muito no mapa. Mas a tuberculose é uma coisa muito canceriana, assim, né? Porque ataca o peito. Então tem a fleuma, né? Acho também muito. É meio brega, assim, o mapa dele, porque, sabe, é meio literal as coisas, né? Então a gente sempre olha assim, a gente fala, nossa, que brega, né? É mais ou menos isso. Então, voltando aqui, esse Sol, ele é regente da casa 6, né, que vai falar da nossa saúde, vai falar. Eu sempre acho que o eixo entre casa 6 e casa 12 tem uma coisa da nossa saúde mental, né, não só do corpo, mas da saúde mental. Então, o Sol, ele rege, né, Leão, que é o signo da casa 6. Então, acho também simbólico a gente imaginar a casa 6 ela precisa de uma certa rotina, né, para que a gente saia bem dela, né? Uma casa maléfica, porque ela não é vista do ascendente, o ascendente não consegue enxergar ela por causa do ângulo que ela tá. Então, a gente chama de uma casa maléfica. Mas tem uma coisa da rotina mesmo, para você se organizar, né? Então, o pensamento se organiza a partir da rotina e tal. Então, me parece muito que essa lua, quando ela olha para o sol, é como se ela entendesse também que ela precisa desse lugar da organização, do foco, para conseguir, né, dar conta de todo mundo aí no caranguejo.
E a casa 6 também é regente dos animais, dos pets e dos animais pequenos. As aranhas estão ali na casa 6, né? Então o próprio caranguejo estaria, né? O sol seria um significador do caranguejo, porque rege as coisas, os bichos pequenos, né? Os pets, cachorros e tal. Os grandes estão lá no Saturno, lá, cavalo, monstros, dragões, né? Tá tudo lá na 12. Mas na 6 são os bichos menores, formiga, os insetos e tal, e os pets. Então, pensei nisso quando você fala das aranhas, né? Então, tipo, esse sol também puxa esse lugar ali da casa 6. E o Mercúrio, eu acho interessante, eu tenho Mercúrio a 24 de Câncer, né? Então eu tenho local de fala para falar do Mercúrio. Diz que Mercúrio, já li em vários autores, vários lugares, que eu não vou saber agora, tá? Onde? Em algum lugar eu li, que os Mercúrios em Câncer dão ótimos escritores de fantasia, né? De ficção. E aí eu fico pensando, eu estou estudando os decanatos, né, dos signos, e aí a gente faz ali, é como se a gente pensar que o zodíaco dá conta de uma vida inteira, né? Então a gente nasce ali com o decanato de Marte em Áries, né? Porque algo tem que ter uma faca para você conseguir romper a semente, né? A casca da semente. Então a gente precisa de um motor ali que seja potente, né? Uma primeira marcha. E a gente vai fazendo, então a vida começa em Áries, aí em Touro a gente precisa do alimento para manter essa vida. Aí uma vez que a vida está alimentada e está crescendo, a gente começa a comunicação em Gêmeos. E em Câncer, a gente começa os agrupamentos. Então a gente começa a se agrupar, né? O primeiro decanato ali de Câncer é Vênus. Ele tem planeta nos três decanatos, né? É muito massa. Então, o primeiro decanato ali de Câncer é Vênus, e Vênus sempre vai tentar unir as coisas, né? Ela sempre vai tentar a união. Quando a gente tem o segundo decanato, que é Mercúrio, a gente vai falar da palavra. Então, assim, queremos reunir pessoas. Aí Mercúrio vai chamar. Então, vamos chamar. Bota aí o megafone. Gente, vem cá. Vamos se reunir aqui. Vocês perceberam que a gente faz parte de uma coisa que a gente é meio parecido? Né? É como se a vida começasse a se organizar desse jeito. E o decanato da Lua, que é onde está Mercúrio, vai falar da tribo. Então, acho que tem uma coisa aqui também desse Mercúrio, quando ele desperta, né, para coisa política, né, de lutar por alguma coisa, me parece que a palavra toma esse lugar para defender a tribo. É quando as pessoas começam a se unir, né, em volta do sangue, de uma bandeira, tem uma coisa que une as pessoas e que tem a ver com o lugar de origem, né? O câncer também vai falar da memória, da ancestralidade, dos antepassados. Então, eu acho que esse Mercúrio, ele vai ter muito a defesa, né? Ele vai defender uma coisa que é ancestral, né? Câncer tem um baúzinho de memórias, né? Não é à toa que a gente fala que são rancorosos os cancerianos, né? Porque eles têm lá um baúzinho onde eles colocam tudo lá dentro, né? Com cheirinho de mofo e tal, mas tá lá, tá guardadinho. E aí eu acho que esse Mercúrio ele vai atrás desse pertencimento. Acho que tem uma coisa de pertencer. E é muito louco porque ele passa muito tempo exilado, né? Ele tá no exílio, e ele vai e escreve do exílio, assim. Tem uma coisa muito forte desse Saturno. Inclusive o dinheiro dele, né? Só fazendo um parênteses, né? Esse Júpiter em Áries vai falar do dinheiro dele, né? Das posses, e ele é como se ele estivesse sendo suportado por esse Saturno que está na 12, e a 12 é o exílio também, né? Então, acho que a produção que ele faz enquanto ele está no exílio também tem um autoexílio aí também, né? Dele, do silêncio.
tem uma coisa dele parecer meio sozinho mesmo, independente de. Mas acho que esse Mercúrio busca o pertencimento, ele quer pertencer a alguma coisa, quer pertencer a alguma tribo. E como ele está combusto, até a gente falou um pouquinho disso, né, Julia? Me parece que por mais que ele tente, ele não sente que ele pertence. É como se ele tivesse o tempo inteiro buscando, né, na palavra, na poesia, no jeito que ele achou ali para conversar com ele mesmo até, né? Porque eu acho que quando a gente está escrevendo, a gente está falando com a gente mesmo, né? Mas acho que ele busca um pertencimento. Eu pensei nisso ontem, quando eu estava revendo o Carteiro e o Poeta, da felicidade que ele fica de poder voltar para o Chile, né? E de como ele, por mais que ele tivesse sendo bem acolhido, né? Tivesse lá com a Matilde, por exemplo, tá lá vivendo um conto de fadas, ele estava longe da casa dele. Né? Então, acho que tem uma coisa do caranguejo que carrega a casa nas costas, né? Também. E aí parece que tem que voltar para casa, né? E essa coisa também do caranguejo de voltar, né? De andar de lado, de andar, de estar sempre com essa coisa das memórias. Então, acho que na escrita a gente pode pensar muito nesse signo como um todo, como realmente. Eu acho que o Gabriel Garcia Marques também tinha Não, porque o esse. Gabriel Garcia Marques, ele é pisciano. Ah, tá. Porque tem uma coisa desse caranguejo, porque o caranguejo é o simbólico. Quando a gente começa a se aglutinar em tribos, em cidades e em famílias, né? A gente se aglutina pelo sangue, a gente vai se reconhecendo, né? Então, tipo, somos da mesma etnia, somos do mesmo país, somos da mesma família, do mesmo grupo sanguíneo. É, é como se a gente, é o simbólico, né? O signo do caranguejo, assim como o aquário, são signos que falam de coisas simbólicas. Então, quando ele fala da metáfora, né? É muito caranguejo. A diferença só é que o caranguejo é uma coisa pequena, né? É a minha cidade, é o meu bairro. E aquário já é o céu estrelado, já não tem fronteiras, né? As pessoas se agrupam por amizade, vamos dizer assim, né? Em caranguejo a gente vai se agrupar pelo sangue. E no aquário a gente se agrupa por identificação, né? Eu falo muito do aquário quando eu falo do caranguejo, porque se vocês olharem, eles têm o mesmo grupo de decanatos, né? Aquário também começa com Vênus, Mercúrio e Lua. Então também fala desse agrupamento, só que de um outro lugar, né? De um lugar, tipo o céu estrelado é o mesmo céu para todo mundo, né? E no caranguejo não, é a minha casa, a minha tribo, né? E aí tem a coisa da proteção da tribo também, né? De proteger e tal. Mas enfim, é um símbolo que é um signo que fala muito desse universo simbólico. Então, acho que é isso. Outra coisa que eu acho do Mercúrio caranguejo é que eu acho que ele aprende, como ele está nesse signo de água, é um planeta que vai falar de um aprendizado que é pelos poros, né? Ele aprende, é como se ele tivesse mergulhado na informação, como se ele realmente fizesse parte dessa dissolução, assim, né? A informação está em todo lugar. Então não é eu acho que não tem um jeito linear no caranguejo de aprendizado, né? No signo de água, mas o caranguejo muito por causa do simbólico. Então acho que esse lugar da Né? metáfora, né? Eu acho que é o próprio Mercúrio. E ele tá com uma estrela ali, não tá? Tá, esse Mercúrio tá com Pollux, né? Não, Que tá é com uma Castor. que é uma estrela dos Gêmeos, né? Castor e É. Pollux. A E que gente fala tava. realmente da escrita. É, e é interessante, né? Porque ele tem essa. Ali, junto com esses caranguejos, ele tem estrelas de Gêmeos, da constelação de Gêmeos, que é esse signo que a gente vai associar à escrita, né? Pela ligação com Mercúrio, por ser um signo de ar também, que é um pouco. Tem uma toada da alunação agora que vai acontecer, inclusive, amanhã.
que vou falar sobre ela com a Carol, que é um pouco isso, né? É um caranguejo geminiano, né? Um caranguejo ali que traz essa memória, podemos dizer aí, dos assuntos geminianos, das trocas. Edna, pensei agora assim, em fazer um comentário aqui breve sobre o Júpiter em Áries e depois a gente comentar algumas datas assim que interessantes da gente olhar para o mapa dele, né, e ver como é que esses atos vão, como é que esses planetas vão firmando encontros. E eu digo isso por outras razões também, que é eu acho o tipo de mapa que o Pablo Neruda tem, eu não sei o que você pensa, mas eu acho um mapa muito difícil de ler. Em que sentido? Quando tudo se concentra num signo só e você tem aquela repetição, às vezes a gente falta repertório, porque é isso, tudo está em excesso, né? Nesse sentido. E às vezes a pessoa não consegue entrar em contato com aquilo, e aí a gente se cansa, né, para fazer todas as metáforas possíveis e imagináveis. Mas para mim tem outra questão que é quando nós vamos fazer previsões, que é especialmente olhar o passo da Lua, enfim, que é uma técnica de previsão que tanto eu quanto a Edna utilizamos, que é a progressão secundária. Isso significa que vai ter muito tempo sem coisas acontecerem, né? Por que que eu digo isso? Não é na astrologia para a gente fazer previsão, para a gente fazer horóscopo, a gente fala dos aspectos, né? Dos planetas que a Lua enxerga, e aí ela vai levando a notícia de um para outro, o acontecimento de um para outro. Só que cada signo vai fazer o seu aspecto. Então, por exemplo, uma lua em Sagitário, ela não vai aspectar ninguém de caranguejo. Vai fazer um aspecto que a gente chama de contrantícia, mas que é um aspecto de antipatia ligado muito mais a uma projeção de luz, de escuridão, enfim, ele não é um aspecto, né, ele é uma nuance, eu diria assim, não um aspecto de fato. Quando ela chega em Capricórnio, aí sim, ela faz um monte de aspecto com todo mundo que está aqui em Caranguejo. E aí vamos falar sobre isso, inclusive, da importância da Lua em Capricórnio para o Pablo Neruda. Quando ela chega em Aquário, ela não tem ninguém. Aí tudo bem, aí chega aos 19 graus, olha para Saturno, e só depois, aos 27 graus, olha para Júpiter em Áries. Então, eu queria comentar que eu acho que isso é um desafio. Então, às vezes, de uma pessoa que pode ser que passe períodos em que nada acontece, né, ou que não consegue perceber, inclusive, os acontecimentos, justamente porque a Lua, não é que as coisas não estejam acontecendo, mas a Lua não está trazendo para a pessoa o que está acontecendo. Então, acho importante dar essa nota aqui, que é um pouco um desabafo mais enquanto astróloga de acho que eu me solidarizo, sabe? Um pouco com o Pablo Neruda quando eu vejo esse mapa de pensar os períodos em que ele precisou se isolar. Ainda bem que ele tem esse Saturno, porque Saturno ele está muito bem aqui, está em Aquário, um signo que ele adora, está na casa 12, uma casa que ele adora. Então, se isolar para o Neruda com toda certeza era uma necessidade. Até porque isso também é da natureza do caranguejo, né? De fazer esse movimento de recolhida, esse movimento lunar, mas é igualmente uma necessidade fundamental desse Saturno. E a Edna falando dos grupos, esse Saturno que rege a casa 11 dele, que é a casa dos grupos, esse Saturno que rege o Senado, que rege os ministros, que rege o partido, enfim. Então, existe aqui uma posição confortável, acho que é uma palavra injusta quando a gente diz de Saturno, né? Mas tem algo aqui que não é tão pesado quanto poderia ser. E com isso, não estou diminuindo o exílio do Neruda e toda a sua dor, enfim, mas acho que o mapa ele caminha para um lugar mais favorável, né, disso de isolamento. Sim, e eu queria fazer um comentário aqui sobre o Júpiter em Áries, que é o regente do ascendente. E quando a gente diz que é o regente do ascendente, a gente diz que é o Neruda, né? Então, quem é o Neruda nesse mapa? Ele é esse Júpiter, ele é um pouquinho dessa Vênus, pela exaltação, mas ele é principalmente esse Júpiter.
Em Áries, então, como a gente estava comentando lá no início, Júpiter é um planeta que dá muita inclinação para quem tem esse planeta em destaque no mapa a questões de justiça, a questões de religiosidade. E o Neruda, ele vai ser um militante, ele vai seguir uma carreira política. E é curioso porque esse Júpiter está no signo de Áries, um signo de Marte. E aí sim, quando a gente fala de Marte, a gente fala de quais são as suas bandeiras? O que que você carrega? E tem um diálogo aqui interessante, que é esse Júpiter responde a esse Marte, que não tá tão bem assim, tá em queda, só que esse Marte dá exaltação para esse Júpiter. Então é quase como assim, cara, se você quer fazer alguma coisa, se você quer construir algo, se torne um militante, vá para a carreira política, né? Assim, vá para as ruas, vá nesse sentido, porque esse Marte aqui, ele está muito mal das pernas, né? Como a Edna falou, ele está em queda, respondendo em primeira instância a uma lua minguando, né? Prestes ali a morrer de fato, mas ele exalta esse Júpiter. Então, olha que interessante, o Marte exalta o Neruda, né? O Marte exalta o Ricardo, o nome dele. E ele tem essa carreira política, ele chega a ser senador, se eu não me engano, por alguns anos. Ele sofre perseguição política, inclusive, é uma tristeza na vida dele, a ditadura que acontece. Inclusive, é muito bonito, porque quando ele morre, ele falece e existe toda uma. Anos, ele falece em 1973, se eu não me engano, e até 2013, 2014 havia especulações dele ter sido executado pela ditadura do Pinochet, né? De ter sido envenenado, enfim, ao que tudo indica, hoje em dia há provas de que não tenha sido mesmo assim, que ele teve um tipo de intoxicação, mas é algo que paira no ar. E quando ele morre, é proibido que haja qualquer tipo de manifestação à sua morte. Mas, gente, ele era um poeta, ele era um artista, ele era o grande artista, não só o grande artista do Chile, mas o grande artista da América Latina. Então, mesmo em ditadura, não conseguiram conter e a população foi para a rua prestar homenagens ao Neruda. Então isso e aí eu penso nesse Martin Caranguejo, porque o Martin Caranguejo eu gosto de pensar ele assim, ele está em queda, mas ele está respondendo às demandas da Lua. E como a gente já conversou aqui, a Lua é a população, é o povo. Então, acho que acaba que esse funeral dele tem essa marcha, né? Essa toada. É o poeta chileno, é o maior poeta chileno, é um dos maiores poetas da América Latina e do mundo, inclusive. Mas voltando também para esse Júpiter em Ares, o que eu acho curioso é que é um Júpiter que a gente pode observar em alguns mapas de pessoas que realmente acabam tendo alguma inclinação política, ou exercendo cargos de importância, ou se filiando a partidos. Acho que o maior exemplo máximo desse Júpiter em Áries é Ernesto Che Guevara, que tinha, se eu não me engano, acho que exatamente ascendente em Peixes e o Júpiter em Áries também, careço aqui de tecer qualquer comentário ao Che Guevara em relação à sua luta política, porque, por outra parte, ele vai ser um dos maiores símbolos que a gente tem, né, de luta na América Latina e no mundo. Gosto de lembrar também que esse Júpiter em Áries tinha um papel muito importante no mapa da Krupskaya, que era uma liderança soviética e muito ela conhecida, né, por ter sido companheira do Lenin, mas ela era acima de tudo uma educadora, uma liderança soviética, uma das figuras principais por organizar a Revolução de Fevereiro de 1917 e construir o Dia Internacional das Mulheres. Ela também tem esse Júpiter em Áries. O Ariano Suassuna, aqui mais perto de nós, também é um Júpiter em Áries, pelo ascendente em Sagitário. E a vida do Suassuna, desde que ele nasce, é totalmente passada pelas questões políticas, porque seu pai era governador da Paraíba, o pai é assassinado por questões
políticas, e isso vai atravessar toda a literatura do Ariano Suassuna e ele mesmo, ele próprio, vai assumir cargos políticos, então. E eu conheço pessoas militantes que têm também o Júpiter em Áries como regente do ascendente. Enfim, acho que é bom da gente trazer isso aqui em relação ao Neruda, porque a gente conhece, é claro, a sua face mais de escritor, e na sua face mais de escritor, especialmente de poesia, fica muito a questão da natureza, do amor, do erotismo, e talvez isso camufle o combatente, né, que ele era. E um último comentário, na verdade, sobre essa casa 5 é a casa das namoradas dele também, né? Das muitas amantes. E acho que é bom a gente não esquecer que, embora sejamos admiradoras do Pablo Neruda, a gente reconhece o grande poeta que ele era. Ele também era conhecido por tratar muito mal, sabe, as suas amantes. A Edna trouxe o caso da filha dele, a quem ele também tratou muito mal por não aceitar a condição, enfim, tratava, nem se referia a ela, né, nominalmente. Então, era um homem, né, com todas as questões aí que atravessam essas figuras que existem. Mas que bom que a gente tem o legado dele, não são filhos. Talvez ele também nem fosse um grande pai assim, mas a gente tem os seus poemas, né? A sua poesia. E, Edna, essa casa 5 eu fico também pensando dos prêmios que ele vai recebendo ao longo da vida, porque a casa que é uma casa da boa fortuna, né? Se eu não me engano, um dos nomes dessa casa pela tradição astrológica. E ele vai ser muito premiado em vida. E pensei da gente abrir aqui o mapa das progressões. Ixi, já são 9h17. Você quer falar mais coisa? De repente. Não, eu anotei umas datas interessantes aqui, Né? Vamos, então. na questão de progressão, né? Se puder Vou colocar a compartilhar progressão. aqui porque eu acho que é, É, é tão legal que. quando eu comecei a estudar a biografia dele, para trazer aqui para vocês, eu não consegui muito sair do lance da filha, sabe? Porque Pesado. ele manda a mulher e a filha para a Holanda, porque a mulher era de lá. E a filha morre, tipo, ele não manda a pensão direito, né? Manda os proventos do jeito que dava, do jeito que queria. Então elas vivem numa pobreza extrema, a ponto da mãe ter que deixar a menina com um casal que né, prometeu cuidar dela e tal. Então a menina morre, com 8 anos ele fica sabendo, não esboça nem nada, nada. Ele, em cartas, ele coloca que ele era meio irônico, assim, né? Diz que teve um amigo que foi visitar a menina e ele falava: Olha, que beleza, que linda que é a minha filha, sabe? Numa coisa meio de deboche. Fiquei meio presa nesse lance, assim, porque é o poeta do povo, né? É o poeta do povo. E ele depois ele foi cônsul, né? Ele usa todo o aparato político que ele tinha, o conhecimento, para impedir a mulher de voltar para o Chile. Então ele mantém a mulher lá. É triste, assim, é bem complicado. Mas enfim, vamos tentar passar por cima disso. Eu fiquei algumas semanas, depois que a, que a Júlia me chamou, eu fiquei, acho que, sei lá, uma semana que eu não conseguia parar de pensar nisso. Mas é. E ele tentou, né, ter outros filhos. Acho que tinha um desejo ali de ter filho. Teve uma obra dele que ele publicou clandestinamente, né, porque já estava sendo perseguido, exilado. Foram 44 exemplares só. O primeiro exemplar ele dedicou a. Como era o nome da Urrutia, da Matilde, mulher? Matilde Urrutia. O segundo era o Rutia Neruda, porque a mulher estava grávida. Então, esse segundo livro foi dedicado ao filho ou filha que estava vindo, e depois ela perdeu, então não teve. E o terceiro era dele. Então, ele queria.
né? Eu acho que tem um desejo mesmo. A casa 5 é uma casa da boa fortuna, como a Júlia falou, é uma casa de sorte, né? E de fertilidade e tal. Acho que esse Marte ali também não ajuda muito, né? Marte também ele complica um pouco as coisas. Enfim, eu anotei umas coisas aqui que da progressão secundária é muito interessante para vocês observarem. Então, quem não sabe, né, quem não é da astrologia, a gente tem esse mapa que a Júlia está compartilhando. No centro, a gente tem o mapa dele, o mapa de nascimento. E em volta, a gente tem o caminho que os planetas fizeram depois que ele nasceu. Só que é um caminhar simbólico. Então, tipo, cada dia de vida equivale a um ano. Então, quando ele, no dia seguinte ao nascimento, né, é como se fosse um ano dele. E aí a gente vai olhar o caminho dos planetas aqui. E aí, Júlia, a primeira coisa que eu anotei aqui, eu anotei lá aos 20 anos, 23. Agora eu não lembro quando é que ele faz a primeira publicação, com 20 anos, né? Eu coloquei É aqui, quando, ó. é Já quando coloquei o Mercúrio. Ah, tá. É quando o Mercúrio vai entrar em Virgem. isso. Né? O Mercúrio ele fica domiciliado e exaltado, ele é regente de Virgem. Então, quando esse Mercúrio ele entra em Virgem, aí ele faz aquela publicação. Então, a gente tem que pensar que é uma pessoa que nasce com problemas de se comunicar, com problemas de fala ali. Até fui procurar, não deu tempo de eu fazer essa pesquisa para ver se ele, às vezes né, a criança fala tarde, né, Sim. não se comunica muito bem no começo da vida. E aí eu fui olhar quando que é que esse Mercúrio ele fica mais digno, vamos dizer assim, né? Então, quando ele entra ali em Virgem, ele faz a primeira publicação. E aos 25 anos, esse Mercúrio, que é regente da casa 7, e a casa 7 fala do outro e fala dos relacionamentos, esse Mercúrio vai fazer uma oposição ao ascendente. Ele chega a 8 graus de Virgem. E é aqui que ele se casa. Então, Sim. é o regente do relacionamento se opõe ao ascendente que é ele, né? E ele encontra a primeira mulher dele, que é a mãe dessa menina, né? Em 1930 ele se casa. Acho que isso também é muito muito louco, assim, como é literal, né? As coisas. Tem um encontro por oposição do regente da pessoa e do regente do casamento. E aí a pessoa se casa. Simples assim. Em 35, quando ele tinha 31 anos, né, a filha morre em 1934. Então, ali, mais ou menos 1935, o Sol vai fazer uma oposição a Saturno. Então, o Sol em oposição a Saturno. É como se aquela razão, né, aquele farol, ele faz uma. Como se ele encontrasse uma barreira, como se ele encontrasse a solidão, como se ele encontrasse o exílio, a tristeza, né? Saturno vai falar de um peso. E aí é isso, nesse eixo da casa 6 e casa 12, eu sempre acho que tem um sofrimento emocional, né? Então, essa lucidez toda parece que fica embotada, né? Tem uma tristeza muito grande. É quando a filha morre, inclusive. Em 36 a Vênus, que está ali a 29, ela entra no signo de Virgem. E a Vênus em Virgem, a gente fala que ela está em queda. Vênus é o planeta, é o almutem da carta dele, é o planeta que tem mais dignidade, né? É o narrador da história. É um planeta muito importante para ele, né? E Vênus fala de amor. Quando em 36 ela entra na casa 7 e ela entra nessa queda, é como se as palavras de amor, né, também caíssem, também sofressem ali uma queda. É quando morre o Garcia Lorca, assassinado. E a partir daí, ele perde, ele sai daquela coisa de ficar em cima do muro e toma partido e entra mesmo para tomar partido e para fazer. Ele começa a fazer as poesias para o povo, né? Uma coisa mais política.
Então ele perde o cargo de cônsul, aí ele já vai ser. Aí começa toda a questão da perseguição política. E olha como é muito maravilhoso, né? A Vênus cai, né? É como se o amor, tipo, agora não dá tempo para amar, a gente tem tem que ser útil. Porque a Vênus em Virgem, o amor é o amor que é útil para alguma causa, né? Aquele amor que do serviço. Então não dá mais tempo, não dá para a gente ficar aqui naquela explosão de fogo do leão, né? A gente tem coisas mais urgentes, a gente precisa dar de comer para o povo, a gente precisa acabar com a ditadura, a gente precisa combater as coisas que estão acontecendo. Achei isso fantástico também. Acho, eu me empolgo, desculpa aí, gente. Vou me empolgando. É, aí eu anotei que em 42 a Vênus se opõe ao ascendente. O que que tinha em 42 aqui? Aí eu já me perdi nas minhas. Posso então aqui fazer uns? E Pode, aí por favor. eu vou voltar aqui só em 1923, que é quando ele publica, que eu acho interessante. Eu tô colocando tudo ali para o aniversário dele, né? Só para me organizar. Sim, Que é o que você fala, né? Esse Mercúrio ele vai entrar em Virgem e ele publica. Mas eu gosto muito de pensar que ainda nesse ano, esse Mercúrio está aos 29 graus do Leão, conjunto a Régulus, que é a estrela da realeza, sim. né? É o coração do Leão. E o primeiro livro que ele publica é uma ode ao Sol, né? Então eu fiquei pensando esse tributo, sabe, Edna? Neruda passou anos da vida dele Tá olhando. falhando pra mim, Ju. Não sei se é só pra mim ou se sou eu. Acho que sou eu mesmo. Ah, falhou Tá pra todo falhando, mundo. sim. Falhou para todo mundo, né? Chega essa hora, acho que a minha internet ela começa a falar. É, Vocês estão me ouvindo agora? sim, Não. sim. Pode Pronto. continuar. Então eu fiquei pensando, esse Mercúrio ali no final do Leão, pensei em duas coisas. Primeiro, o fato de estar no final, ele tá indo, tá morrendo, né? Ele tá indo embora. E embora esteja nessa dignidade com essa estrela que confere realeza, etc., ele está nessa condição de despedida. E eu penso como um ato mágico, sabe? Assim, uma oferenda de eu vou me tornar um grande escritor quando esse Mercúrio se exaltar, se domiciliar, ficar angular, mas eu primeiro dou aqui o meu tributo a todo esse pôr do sol que eu assisti por tantos anos. Eu acho muito bonito, sabe? E até ele aqui, que é esse Júpiter em Áries, aos 29 graus também. Então, ele também tá mudando, né, o Neruda, assim. Ele também tá morrendo para abrir ali espaço para uma nova fase da vida, quando o Júpiter entra em Touro, ainda que seja por pouco tempo. E a Lua também, tá aqui a 29 graus de peixes, aí logo vai entrar em Áries, né? Então tem muito, é uma fase que a gente vê muitos significadores importantes aos 29 graus. Então a gente, como astrólogo, olha isso, caramba, uma coisa tá chegando ao fim para um novo ciclo aparecer, né? Assim, achei fantástico. E até poderíamos pensar nesse Marte a 20 graus, conjunto ao Sol, tipo assim, bora! Né? Bora com medo mesmo, um pouco desse lugar. Você falou de 42, eu vou rapidinho assim para 45, porque eu anotei que foi quando ele ganhou o Prêmio Nacional do Chile. Cadê? 45, 45. Aí a gente também tem um Sol com, com régulos, né? Então, assim, ele vai ser premiado. E o que me chama muito a atenção, a Lua em Capricórnio. Então, assim, só para a gente pensar numa coisa: existe a data em que ele é premiado, e existe tudo o que está acontecendo antes. Então, enquanto essa Lua foi fazendo esses aspectos todos com caranguejo, foi o processo, né, desse prêmio.
E essa lua aqui está na casa 11, a casa dos grandes grupos, é a lua que rege toda essa casa 5, né? Que fala dos ministros, do Senado, mas que também fala de premiações. Então, acho fantástico que num eixo de casa 5 e casa 11, que fala, né, Edna, sobre as nossas fortunas, inclusive, e fortunas espirituais e materiais, essa oposição que a gente poderia pensar tão mal, Lua em Capricórnio, exilada, se opondo a tudo isso em Caranguejo, mas marcando um rito de passagem, marcando um momento super importante. A Edna fez um comentário numa conversa nova, uma conversa nossa, de que essa Lua em Capricórnio é o outro do Neruda também, né? Desse monte de caranguejo que ele tem. Então, como é benéfico para ele quando chega a Lua em Capricórnio, que apesar de ser uma oposição, mas é um frente a frente. Olha só, você vai pegar o seu prêmio, sabe? Olha tudo isso que você fez. Eu vim aqui te entregar. Gosto muito dessa forma generosa que essa lua em Capricórnio chega na vida dele, mostrando pra gente como as quedas e os exílios astrológicos eles têm essa qualidade extremamente subversiva e de buscar ali. Eu gosto de pensar muito que o domicílio ele é tipo a primeira instância, sabe? Como se fosse um tribunal. Tem toda a condição do mundo de fazer primeira. Aí vem a segunda instância, aí vem a exaltação, vem a queda e vem o exílio. O exílio, assim, eu já tentei de tudo, eu já tentei de todas as formas, eu já tentei de todos os meios. E aí, às vezes, acaba tendo coisas extremamente criativas. É, em 48 foi quando ele começa a perseguição política. Eu anotei aqui, Edna, a oposição entre Lua a 2 graus de peixes e o Sol a 2 graus de virgem. Gente, se Teu microfone O mutou. microfone. eu falei, usem o microfone e eu me mutei, que é tipo, se estiver muito confusa as informações, né? Mas assim, é Sol, pensando aqui que Sol é significador básico, né? De poder, de governantes. E Lua, como a gente já disse, somos nós, é o nosso corpo. Então, acho bem interessante esse momento de perseguição política acontecer nessa oposição. E a oposição de Lua e Sol é uma lua cheia, né? Então essa lua Uhum, tá cheia. É perfeito. quando a lua tá mais visível, né? Então ele ganha essa visibilidade pro mal aí, né? Tipo, de ser perseguido. E no ascendente, né? Exato. É, eu passei de quando ele conhece a Matilde, tem um aspecto assim, mas como você já falou da outra, não vou. E aí, em 53 eu foquei muito nos prêmios. Em 1953, ele ganha o Prêmio Lenin da Paz. E aí, olha só, aquele Júpiter a 0 grau do touro, com a Lua a 1 grau do touro, que é o signo da paz, né? Regido por. E o Mercúrio é 0 grau de Libra. Então, é aquilo assim: esses luminares acabaram de chegar, esse Júpiter está retrógrado, ele até está saindo, assim, mas eles estão ali frescos, né? E em signos de Vênus. E Vênus, ela é uma significadora da paz. Então, Júpiter, que é o próprio Neruda, a Lua, que é um pouco ele também, e o Mercúrio, que é o que ele escreve, estão no território da Vênus. E aí vai lá, o que que acontece? Ele ganha o prêmio da paz. Né? Assim, é um negócio muito, muito louco. E ele que tem realmente toda uma poética voltada para o amor, para os temas de Vênus, né? A Carol relembrou que é o Júpiter da Revolução Russa, exatamente, que vai pedir pão e terra, pão e Pão e paz. paz. Pão e Isso. paz. Aí acho que é o Tem último. uma coisa, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que tem uma coisa do caranguejo que ele precisa pedir paz, porque ele não tem como guerrear, né? Vai um Hércules da vida e dá um pisão nele, né? E mata o Acabou. bichinho. Então não é à toa que ele tem uma carapaça, né? Ele não dá pra ele tem que se esconder, ele tem que pedir paz mesmo, né? Verdade. Eu voltei aqui para 1927, que Marte está conjunto a Mercúrio e ele se torna diplomata.
Achei isso interessante, porque Mercúrio é o mensageiro. É como se Marte estivesse empurrando, né? Ele empurra com o Sol, publica. Agora a gente vai ser diplomata, bora falar para o mundo. Então, esse Marte que tá coitadinho, mas o fato dele exaltar, acho que esse Júpiter em Áries vai dando um E motor. a casa 5 é a casa das embaixadas, né, também. Perfeito, isso, exatamente, perfeito. E assim, só para encerrar, para não me alongar tanto mais, pela hora e para a Edna também falar mais um pouco, eu queria mostrar o do Nobel, Nobel da Literatura, de quando ele ganha. Ora, vejam só, Lua em Capricórnio vai fazendo todos os aspectos. E eu fui vendo, não vou colocar isso agora, mas eu fui vendo, Edna, as datas são assim: é anunciado em outubro de 71 que ele ganha. Em dezembro é quando ele recebe o prêmio. Eu fiquei pensando isso, sabe? Essa lua em Capricórnio vai encontrando toda essa galera mesmo do caranguejo enquanto esse processo está acontecendo. Aí a gente tem a Vênus em Libra, a Vênus que é a significadora, que tem mais dignidade no mapa dele, como a Edna falou, que conta a biografia dele, está domiciliada numa casa que fala dos recursos, né, que vem dos outros. Um prêmio também é um recurso que o outro traz para gente, fazendo aspecto com Saturno. Então, É, e a fortuna também, como a Carol tá falando, a fortuna também, né, em Capricórnio. a fortuna progride para Capricórnio também. Então é uma coisa assim, gente, a Lua em Capricórnio. Então, olha que coisa. Às vezes um planeta exilado pode ser a nossa bênção, pode ser a nossa grande sorte. O mapa do Neruda tem assim, para mim, duas grandes medicinas. A do Sol, que se tudo queima, também inspira, né? Traz essa inspiração, enfim, ele vai buscar o sol, ele vai olhar para o sol, e essa lua exilada. Como essa lua exilada é importante para o Neruda. É impressionante isso. Eu fico sempre pensando, o Simão, ele fala que um planeta exilado é um planeta periférico. É um planeta que está Sim. na periferia, né? Então, quando você está no teu domicílio, você está na tua casa, você tem o teu chuveiro quentinho, você tem, né, a tua cama, tal. Quando você está exilado, você está num lugar que não te dá as condições básicas para a tua sobrevivência, né? Então, a Lua, ela tem pedra onde ela queria ninho. Né? É um planeta que fala de maternidade, então ela precisa de um ninho, um ninho quentinho, fofinho, para poder a vida proliferar, e ela está no território da cabra, só tem pedra, não temos ninho, temos chão duro, né? Temos pão amanhecido, né? É isso que a gente tem. Então, pensando que ele tem essa virada de chave, né? Onde ele vai se candidatar, ele vai entrar para a política, ele vai ser perseguido. Então, ele está como se estivesse no lugar do outro, né? No lugar que não é confortável. Ele está vendo o povo, e aí ele começa a escrever, inclusive, né, sobre o povo. Eu queria fazer uma última observação, assim, para a gente também não ficar muito, que eu anotei que em 1951, porque eu fico pensando muito nesse Mercúrio, né? Então a gente tem esse Mercúrio ali em Caranguejo, no signo de água, que tem dificuldades, que vai falar a partir de metáforas, que procura um pertencimento, que tem uma coisa corrosiva, assim, né? Corroída da maresia, né? Quando esse Mercúrio chega é, em Virgem, esse Mercúrio, ele tem todas, ele é como se o escritor pudesse pegar qualquer ferramenta, né? Ele tem Mercúrio em Virgem, ele está domiciliado e exaltado. Então, é como se ele pudesse escolher qualquer caneta, qualquer tipo de papel, qualquer assunto, ele vai discorrer, ele fica em casa da maneira mais confortável possível para escrever, nesse caso. E aí eu fiquei pensando que Mercúrio, ele está sempre perto do Sol, ele nunca se afasta muito. Então, nas nossas vidas, em algum momento, na nossa progressão secundária, Mercúrio vai retrogradar. E aí eu fiquei pensando quando que esse Mercúrio retrograda. E aí esse Mercúrio ele vai passar ali quase 30 anos em Virgem, né? E aí ele vai entrar em Libra em 1951, que é
veja, a casa 8, onde está Libra, é a casa da morte, é a casa dos tributos, é uma casa maléfica. Esse Mercúrio, quando ele entra nessa casa 8, é, é quando ele faz aquela publicação anônima dos 44 exemplares que eu citei. São os amigos que publicam para ele. E essa publicação sai anônima, porque ele já está sendo perseguido. E tem uma coisa também que eu acho que ele cita a ex-mulher também. Tem uma coisa, a dançarina, né, a poetisa, eu não lembro exatamente qual delas, né, tem muitas. Mas e chama Los Versos del Capitán. Então já é um livro político, né, com uma temática política, ele já está sendo é, perseguido, e aí isso sai anônimo. Eu achei isso fantástico. Aí esse Mercúrio, ele vai andar até um, dois de Libra, uma coisa assim, e aí ele retrograda e volta para Virgem. Você veja, é uma vida que tem um Mercúrio, que é o cara que escreve da palavra, praticamente ele nasce no Câncer, mas ele passa muitos anos em Virgem, que é a ferramenta do escritor. É como se ele trouxesse, ele precisasse, né? A gente olha para o mapa sempre como uma necessidade, como se fossem as ferramentas que a gente tem para cumprir um destino, e o destino dessa figura, né, está muito atrelada a esse baú de memória do caranguejo, que ele consegue colocar em palavras quando esse Mercúrio entra em Virgem, né? E aí ele vive disso, enfim, é isso. Só Sei. para encerrar, eu tenho muitas coisas para falar, gente, mas não vai dar. A última vez que eu vou falar é aproveitando que você falou desse Mercúrio aqui, quando ele está 0 grau de Libra, e é que esse Júpiter a 0 grau de Touro retrógrado, ele está indo embora, né? Então, no ano seguinte, em 1954, volta para Áries. E aqui a gente tem algo importante. Você quer comentar? 54 é quando ele resolve voltar para as odes, ele faz as odas elementales, né? Ele, tipo, não quero mais saber de guerra, vou voltar a falar do cotidiano, do banal. Pois é, e aí, só que eu acho que também tem uma coisa de a vida dele vai estar sempre nessa toada de Marte, né? Se tivesse o Júpiter seguisse reto para Touro, acho que a gente poderia pensar nos novos atos que essa vida vai assumindo, e acho que ele acaba mais desse vai e vem, porque esse Júpiter está sempre olhando para esse Marte, né? Nessa marcha. Também, não à toa até a morte dele vira um ato político também. Ai, muita E é coisa, né? interessante, eu fiquei pensando, né, porque o motorista dele jura de pé junto, né, que ele foi assassinado, que ele foi envenenado. E a coisa dos líquidos, né, de peixes, de câncer e tal, tem a ver com os venenos também, né? Tem uma Sim, coisa aí uma de, fleuma, né? Ele meio de ser fleumático. dos venenos. E uma última coisa, só que eu lembrei agora, quando você mostrou o mapa, né, onde está tudo em 29 ali, tudo mudando de lugar, isso se eu vejo numa consulta, eu já sei, tá uma bagunça na sua vida, né? Eu já começo perguntando, tá, me conte, o que que tá acontecendo? Porque tudo tá mudando, né? Ou se não tá, vai mudar. Tudo É, eu muda. falo que é um momento de encruzilhada. Olha, você É, tá numa encruzilhada, os caminhos estão para lá, estão para cá, e aí você vai ter que tomar uma decisão, né? São os se momentos que a prepara. gente precisa tomar decisões. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte: eu não posso encerrar esse encontro sem ler a canção Desesperada. Carol, eu vi, mas acho que vamos encerrar. Para mim, eu quero encerrar no Nobel de Literatura, Ah, sabe? você Acho sabe que que a Matilde, ela convidou o Evandro Teixeira, né? Ele estava lá e ele cobriu a morte dele. No dia que ele morreu, como não podia ter ninguém. Mas ela chamou o Evandro Teixeira, foi o único fotógrafo que entrou e que fotografou o funeral e toda a multidão. As fotos do Evandro são maravilhosas. Eu passei por elas também, guardei. Ia Ah, mostrar, mas não depois vai dar. eu falo. Hã? Ia mostrar também, mas não vai dar. Me manda depois para eu colocar no Ah, tá bom. grupo, né? Mando. Assim, eu não vou ler, tá? Toda a canção Desesperada, porque ela é grande, mas eu vou ler o início e o final.
porque eu acho que o Mercúrio, um mapa com tanta coisa em Caranguejo, ali na casa 5 com esse Mercúrio escrevendo, eu acho Canção Desesperada um título muito bom. Porque desespero é uma palavra do caranguejo, né? Acho É que o meio caranguejo mexicano quase, né? Ele podia ter é, nascido no porque o México. caranguejo ele é melodramático, né? É, Ele tem uma é novela realmente mexicana. tem essa coisa dramalhona. E eu tenho ascendente em caranguejo, então assim, acho que é por isso que eu li e eu falei, era disso que eu precisava Me naquele momento, identifico. exato, que alguém tivesse escrito a canção de Desesperada. Então vamos lá, eu vou realmente só ler o início e o final. Emerge tua lembrança da noite em que estou. O rio amarra ao mar seu lamento obstinado. Abandonado como os cais em plena aurora, hora é de partir, ó abandonado. Sobre o meu coração chovem frias corolas, lastros de escombros, a feroz cova de náufragos. Em ti se acumularam as guerras e os voos. De ti alçaram as asas dos pássaros do canto. Tudo foste engolindo, até mesmo a distância. Como o mar e o tempo, tudo em ti foi naufrágio. Esse foi meu destino, e nele viajou meu sonho. Nele caiu meu sonho. Tudo em ti foi naufrágio. Ó, os porões de escombros, em ti tudo caía. Que dor não exprimistes e que ondas não te afogaram. De queda em queda, olha aí o Marte, né? Tu ainda ardeste e tu cantaste. De pé feito marinheiro na proa de um barco. Florindo ainda nos cantos, quebraste correntes. Ó lastro de escombros, um poço aberto e amargo. Pálido mergulhador cego, um fundeiro infeliz. Achador perdido, tudo em ti naufrágio. É a hora da partida, a dura e fria hora, que essa noite sujeita todos os horários. A cintura ruidosa do mar cinge a costa. Surgem frias estrelas, emigram os pássaros. Abandonado como cais em plena aurora, só a sombra estremece e dança em minhas mãos. Ah, mas além de tudo, é a hora de partir. Ó, abandonado. Ah, eu fico com vontade de chorar, gente. É, As águas do caranguejo. ele pinga, né? Assim, acho que os livros de Neruda, se a gente faz isso, escorre, né? A água. Gente, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu quero muito. Agradecer a Edna, assim, porque também me permitiu esse desaguar, trazendo a luz, o calor dela, os insights, o brilho. Foi muito bom ter essa conversa com você e olhar para o Neruda também desse lugar, né? Colocá-lo ali, bem alto, entre as estrelas. Eu que te agradeço, Ju. Adorei. Pode me chamar outras vezes. Estou à disposição. Estamos aí, né? De nada. É, falem, gente, por favor. Foi Alguém? muito lindo. Quem ganhou foi a gente que estava aqui ouvindo tudo isso. Foi um presente, muito bom. Ah, Neruda é muito bom. Não só o Neruda, né? Acho que poder fazer esse caminho astrológico da vida dele e de como a literatura ali está amarrada nesse mapa, do que vai para a literatura, do que não vai para a literatura. Eu acho que até um poeta interessante nesse sentido, porque tem autores em que a literatura realmente está ali muito atravessada com assim, que obra não vai estar atravessada com a própria biografia, né? A gente só pode escrever a partir daquilo que a gente vive, no sentido que a gente foi construindo de ferramentas. Do exemplo do Chico Buarque. O Chico Buarque ele consegue escrever tão bem os diferentes eu líricos, porque ele também foi uma pessoa, ele é, claro, uma pessoa muito sensível e que teve a oportunidade de entrar em contato com tantas narrativas, com tantas escritas, com tantos personagens. É, Enfim, eu gosto às vezes de pensar nesse lugar da biografia, da literatura, que é uma eterna discussão, enfim, dentro dessa área. E gosto desse lugar do Neruda, assim, parece que ele colocou ali na poesia dele
esse lugar, porque eu fiquei pensando, eu e a Edna, a gente chegou a conversar um pouquinho, gente, vou encerrar a fala aqui mesmo, tá? Porque senão, se continuar, a gente vai, né? Mas conversando com a Edna, a gente ficou falando, nossa, é tanta coisa do caranguejo, e caranguejo nem sempre bota pra fora. E como a Edna falou em vários momentos desse encontro, ali é um mapa que a gente poderia fazer esse tipo de pergunta. Será que conversava? Será que falava? Como é que é essa troca verbal? Será que teve dificuldades? Enfim, porque já é da natureza do caranguejo, às vezes, não ter tanta expressividade verbal, e no sentido assim, às vezes o caranguejo vai falar pelos cotovelos, mas não necessariamente daquilo que sente profundamente. E eu me arriscaria a dizer que talvez o Neruda não tivesse essas conversas ou essas falas daquilo que ele sentisse profundamente, e que isso tenha realmente ficado marcado nas suas poesias. É isso. Então vamos lá. Edna, mais uma vez, obrigada. Obrigada a vocês também que estiveram aqui. Ainda essa semana, Amanhã, não sei. Talvez até amanhã eu já consiga disponibilizar o encontro. A Edna passa as fotos para a gente ver também. Uhum, te passo. Tá bom? Foi Beijo, ótimo, boa amei. noite. Muito obrigada, um Obrigada, Boa beijo. Ah, e gente. amanhã a gente vai Obrigada. fazer uma live, tá? Sobre a lua nova, lá no perfil da Carol da Luz. Depois eu posto também. Que tem muito a ver, né, Carol? Com Mais moral, caranguejo. mais Não, com caranguejo. certeza, porque a lua nova é conjunta a Vênus dele, né? Tá ali naquele Aham. bololozinho de Mercúrio. E Mercúrio tá no Caranguejo também agora, pertinho ali também da lua nova. Então, caiu como uma luva, mesmo a aula de vocês na lua minguante, caiu como uma luva pro mapa dele, assim. Então, foi Gente, perfeito. o céu é perfeito. Em nenhum momento eu pensei nisso. Foram os horários dos dias que foram possíveis e calhou, né? Assim, de acontecer o encontro hoje com a Edna e amanhã vai ter o com a Carol nessa mesma toada, né? Do caranguejo. Gente, boa Estaremos noite. aqui. Estaremos aqui. Boa semana, né? Para todo mundo e bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa Tchau, tchau. noite.